Salve, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prateado aí nessa sexta-feira aí. Vamos fazer aqui, depois de muito tempo, 5 filmes que ninguém lembra quem é o vilão, do canal Piuí. Já tem um tempo que eu não faço, né? Bastante tempo, na verdade. Então, quanto que eu ver aqui de vocês, a inscrição vai ver quem são esses 5 vilões que ninguém lembra, ou se eu lembro de algum. Acho difícil, né? Vamos ver. Depende se eu assistir o filme ou não. Vamos lá, então. 3, 2, 1 aí. 5 filmes que ninguém lembra quem é o vilão. Deixa eu zerar aqui rapidinho. Simbora. 3, 2, 1. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Para um filme é importante que tenha um mocinho, mas também é importante que tenha um vilão pra gente poder lembrar dele, poder falar o grande problema que o nosso herói enfrentou. E existem até casos em que o vilão é mais popular do que o herói, como é o caso de Hannibal Lecter em Silêncios Inocentes, o Coringa em Cavaleiro das Trevas, todo mundo lembra do palhaço. Mas também existe o oposto e muitas vezes um filme pode até ter heróis muito memoráveis, mas acaba tendo um vilão Fraco. que, cara, você pensa no filme, pensa, e na real você não consegue nem lembrar quem era o vilão desse filme. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. Não é marcante, 5 filmes né? em que ninguém consegue se lembrar quem é o vilão. Quem que é o vilão do Piuí? Ah, lembrei. É quem não deixa like. Olha só como é fácil lembrar de você. De você mesmo, babaca. Me chamou de babaca, porque ultimamente eu não tô deixando like não, só tô baixando o vídeo e trazendo. Errar uma vez é normal. Errar 2 vezes é burrice. E vou dizer uma coisa, na aula de burrice o Simon Kinberg pegou a fila 200 vezes, porque ele conseguiu pegar a história Fênix Negra. Uma das melhores histórias dos quadrinhos e errar 2 vezes. Incompetente do mês. E é você. Exatamente, o Simon Kinberg foi o roteirista de X-Men: O Confronto Final, filme de 2006, que foi a primeira adaptação de todo esse arco da Fênix Negra. Como a gente sabe hoje em dia, esse filme não deu muito certo, foi muito mal recebido por críticos, por fãs, e aí os X-Men pareciam até que estavam indo para o seu fim. Mas não, eles reviveram nos cinemas, começou lá com X-Men Primeira Classe, aí teve toda uma nova geração de heróis, e o Simon Kinberg fez parte disso, porque ele foi o roteirista de X-Men Apocalipse e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí, quando chegou a hora de adaptar a história de Fênix Negra, ele parecia uma boa opção, porque ele já tinha experiência com os X-Men e principalmente ele já havia aprendido como não fazer uma adaptação desse arco inteiro. Então, ele não só foi o roteirista, como ele também foi diretor de X-Men Fênix Negra. E aí, Fez meu tudo, amigo, né? ele não errou como da última vez. Ele errou mais. Caralho. Nessa versão da história, a Jean Grey, que é interpretada pela Sansa de Game of Thrones, acaba sendo infectada com uma espécie de entidade cósmica que assume o corpo dela e começa a desbloquear o potencial dela, entendeu? Faz um overclock no poder, mas também mexe com a cabecinha dela. Ela começa a fazer um monte de traquinagem. Foi de base ou... E a Jean Grey fica completamente Foi de base. descontrolada. Então a grande ameaça desse filme é justamente o descontrole dela. Acontece que talvez você não se lembre, mas esse filme aqui também tinha um outro vilão. Oi? Que assim, é muito difícil de lembrar quem era, mas era a Jessica Chastain de cabelo branco. Oi, meu chapa. A Jessica Chastain de cabelo branco aqui é a Vu, que ela faz parte de uma raça alienígena, que era pra ser Skrull, mas aqui é outra raça, por causa da Marvel e tal, rola aquela treta. E aqui ela começa a influenciar a cabecinha da nossa Jean Grey, falando: faz maldade, não declara imposto de renda, o leão não vem atrás, rebaixa teu carro, deixa dislike no Piuí, fala um monte de maldade no ouvido da Jean Grey. Só que assim, essa vilã, ela era pra ser imponente, ela era pra ser maldosa, e essa personagem tem como atriz a Jessica Chastain, que é uma excelente atriz, mas o roteiro não ajuda, né? Não, o roteiro não ajuda, essa personagem tá completamente esquecida. No fim das contas, a gente acaba se lembrando desse filme muito mais tendo a Jean Grey como a principal vilã, a principal ameaça, ou essa entidade que acabou possuindo ela. E, que é outra, acaba né? que é difícil de se recordar dessa personagem Vuk, porque além de o roteiro não ajudar, a Jessica Chastain também parece que ela tomou um frasco de Rivotril pra estar aqui, porque ela tá com menos expressão que a Sim. com Botox, ela tá completamente parada tem expressão nesse nenhuma. filme, blasé, e é difícil a gente terminar de assistir ele e depois de um tempo acabar se lembrando dessa personagem. Realmente parece um filme
que nem vilão tinha, entendeu? Que o vilão era a entidade e uma grande luta dos X-Men pra tentar salvar a Jean Grey. Sabe quem é o verdadeiro vilão desse filme? O diretor. Simon Kinberg. Esse aí é criminoso. Esse aí é um criminoso, espero que fique bem longe dos mutantes, viu? Vai ser preso, porque é um criminoso. Em 2016, a saga do espião britânico recebia um novo filme. Isso mesmo, Cassino Royale mostrava o nosso querido James Bond. E vou dizer uma coisa, tá? Cassino Royale deve ser um dos, se não o melhor filme de 007. É muito forte essa aspa. Por conta da excelente recepção que Cassino Royale teve, muita expectativa foi criada para sua continuação. Tava todo mundo no hype. Esse filme de 2006 foi realmente muito memorável, muito bom. E aí, quando chegou 007 Quantum of Solace, a gente tava empolgadaço, mas recebemos um filme que não era nem de longe tão bom quanto o anterior. Complicou. Aqui o James Bond está enfrentando a organização criminosa Quantum, que tem ali um capanga, o tal do Dominic Green. Ele está tentando 2 anos para lançar o governo da outro, né? Bolívia. Tá Caraca, rolando os toda uma caras são treta, rápidos, o hein? James Bond é enviado, ele se infiltra ali, ele conhece uma mulher que ajuda ele. E assim, na parte da ambientação, na parte da ação, esse filme consegue até mandar bem porque ele meio que mantém a régua do primeiro. Mas quando a questão é história, personagem, desenvolvimento. o que é esse vilão desse filme? Quem é você? É difícil lembrar do Dominic Green. Nesse caso aqui, um dos motivos é o fato de esse vilão ter muito pouco tempo de tela, então ele pouco aparece. Quando aparece, pouco faz, e no fim das contas, em boa parte do 007 Quantum of Solace, o que a gente assiste é James Bond fazendo correria. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, qual vai ser o próximo passo, aonde que ele tá querendo chegar, mas ele tá numa correria, ele tá numa ação, e isso acaba divertindo, porque como o Miguel falou, a ação é bem executada. Mas de modo geral, esse filme é bem inferior com relação ao anterior, e um dos grandes motivos para isso é a ausência de um vilão minimamente interessante. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. E vou dizer uma coisa, tá? O roteiro Uma lista sacaneou, de né? pecados capitais, fazer um vilão ruim em 007 é um dos maiores pecados, porque essa saga tem vários vilões, eles sempre têm alguma coisa muito marcante, uma cicatriz. Eles não necessariamente são bons, mas eles são memoráveis. Talvez eu me fiz entender mal, não tem que ser bom, mas pelo menos tem que ser memorável. Você tem que lembrar dele, né? porque ele sempre tem essa parte visual que faz chamar a atenção. Mas esse Dominic Green aqui, pô, parece que eu encontrei esse cara ontem no mercado. Na rua, né? Ele tava comprando 1 quilo de patinho e tava elogiando o preço. Não tem dinheiro nem pra pagar meu aluguel inteiro. Mas esse filme também sofreu bastante por conta de o anterior ter sido tão bom, né? Criou esse hype. Pegou hype e gigante, quanto maior né? o hype, Expectativa. Mas pelo menos esse aqui ser ruim Expectativa também, maior. diminuiu o hype para a sequência que veio, o Skyfall, e foi muito boa. quanto menor o hype, menor a decepção. E a qualidade do Skyfall Aumenta, foi lá no né? céu, ó. Ai, meu Deus, Skyfall. Que merda de Nos piadinha. últimos anos, o pessoal tentou fazer filme de herói, assim, a dar com pau. Vários filmes de herói por ano, porque eles perceberam durante dá vários muito anos dinheiro, que né? era muito bom fazer isso, porque enchia o Sim. bolso. Hoje em dia, o pessoal tá um pouco cansado Tá. desse subgênero, mas no passado a gente teve bons expoentes. Teve, E com com certeza um Vingadores. deles foi Deadpool. Deadpool, Que é um filme amo. que acaba fugindo à regra desse padrão de Sim, heróis, trouxe amo. uma ideia um pouco diferente, um personagem que tinha uma curva dramática muito inusitada para esse gênero, já que em vez dele ser um herói muito bondoso, Anti-herói. dificuldade, blá blá blá, não, ele é aquele cara merdeiro que acabou conquistando o coração de muita gente com um filme muito divertido que foi lançado em 2016. E muito bom, mas velho, que muito tem bom mesmo. um pecado, e esse pecado é um vilão do qual é difícil de se lembrar. Eu esqueci. Assim, Qual? temos nesse filme o Ryan Reynolds, um ator que já foi muito detestado no passado por se envolver em projetos meio paia, especialmente comédias românticas xixelentas, mas que aqui ele entrega Manda uma parada bem. diferente, É, esse manda humor, bem. essa comédia, cenas de ação que tem muita violência, Sim. tem piadas ácidas, e isso acaba chamando muita atenção e é muito cativante ver esse personagem. E a relação dele com a namorada é muito boa também. Então quando o filme fica na relação da namorada com o Deadpool matando capanga, é show de bola. Mas aí você tenta lembrar, mas quem que é o líder desses capangas? Acho que eu sei quem é. Não sei. Sinceramente, não sei. Por que está me olhando, idiota? Ah, esse maluco aí, né? Infelizmente, eu esqueci quem é o vilão, mas como a gente tem É, um bem roteiro fraquinho, aqui, né? eu pude me lembrar que é o Assim, Francis, veja só, porque É. o Deadpool, ele era esse cara que tinha um câncer terminal, recebeu um tratamento experimental e acabou ficando curado, porém completamente deformado. E Como quem- eles bem falam, parecendo um testículo. Like a testicle with teeth.
E quem transformou ele nesse testículo ambulante foi o tal do Francis, que é exatamente o cara... Ele não parece um vilão, né? Parece um subchefe, né? O sabonete aquele? Aqueles chefes... Eu gosto tô ligado. Esse sabonete é da hora. Me lembra a infância. Bom, mas o Francis... Eu também gosto sinceramente, desse. não lembro. Talvez ele é careca. Mas eu não tenho certeza. Ele é um subchefe. E esse é um dos problemas. Mas um desse filme, subchefe, porque o né, vilão cara? não é nem um pouco Sim. memorável, ele é extremamente genérico. Sim. A gente acaba nem concordo. ligando pra ele, na verdade, né? Ninguém gosta de mim. Mas assim, a gente também precisa ressaltar aqui os méritos do Ryan Reynolds como Deadpool, porque todas as vezes em que ele tá em cena e o Francis tá em cena, o personagem do Ryan Reynolds engole o Francis, entendeu? Ele se vê pequeno ali, ele realmente não consegue brilhar nem um pouco, nem por um momento. Tanto é que na continuação Deadpool 2 tivemos o Cable, que não é necessariamente um vilão, Não, mas ele faz ali o papel de vilão no na início, na né? trama, né? E ele é muito memorável, né? Interpretado ele é. pelo Josh Brolin, eles conseguiram ele é maneiro, corrigir eu sem gosto problema dele. na trama. Aliás, no primeiro filme, inclusive, tem uma piada numa cena pós-crédito que fala que no filme seguinte o vilão vai ser muito melhor. E de fato foi melhor e eles assumiram. É, maneiro, Foi legal. né? Por isso Maneiro. que Deadpool é legal, entendeu? Sim, As ele coisas brinca. óbvias. Ele brinca com o próprio filme, né? Maneiro. Dwayne isso. Johnson, com certeza, é um dos atores mais rentáveis de Hollywood. É um cara muito Ele seria um carismático. subchefe, né, Mas cara? temos que ser sincero, assim, ele não é muito versátil, né? Tanto é que olha essa imagem aqui e, por favor, nomeie cada filme. Não dá não, mano. É tudo Porque igual, todos né? parecem o mesmo. As fotos são idênticas. Exatamente, todo mundo já está acostumado a ver Dwayne Johnson na selva. E hoje a gente está aqui para falar justamente sobre um desses filmes de Dwayne Johnson na selva, que é Jumanji, Bem-vindo à Selva, filme de 2017, Nunca assisti. que é um reboot daquele clássico dos anos 90 que fez muito sucesso, Sim. no qual um grupo de pessoas acabava indo parar dentro de um jogo de tabuleiro. Só que nesse reboot aqui, ao invés de ser um jogo de tabuleiro, eles deram aquela atualizada e agora é um jogo de videogame. E os personagens desse jogo são justamente as estrelas. Dwayne Johnson, Kevin Hart, o grande Jack Black. What are you talking about? E a Karen Gillan. Eles são os personagens ali do game e tal, e eles entram no corpo e comandam ele dentro do jogo. E vou dizer uma coisa, é uma boa atualização dentro da história, faz sentido, é um jogo de tabuleiro, porque o mundo evoluiu e tal, e é um filme engraçado, que aproveita muito bem essa dinâmica do Kevin Hart com o The Rock, o nosso Jack Black fazendo... São personagens... I am allowed to be upset. A Karen Gillan sendo a personagem que tem um pouco mais de consciência do que está acontecendo, então é um filme muito divertido. E nesse caso aqui, eu desafio você a lembrar quem é o vilão do filme. Eu não lembro. Não tem Eu nunca como assisti, lembrar, então não não tem sei. como. Quando você lembra de Jumanji, o vilão eles estão tentando sair de dentro do jogo. Não dá pra saber que esse filme aqui tem vilão, é impossível lembrar disso. E tem vilão? Tem vilão. Tem? Isso é verdade, sim. É, meu amigo, aqui tem um tal do Russell Van Pelt, que é um cara que tá aí. É uma craia, velho. Ele é um NPC da história. Até tem essa parada que você pode levar em consideração, já que ele é um NPC, por isso que ele não é explorado. Mas assim, meu amigo, você já jogou videogame na sua vida, né? E o vilão ele tem que ser minimamente memorável. Quando chega no final da fase Tem que ser grande, de né? qualquer jogo de videogame, no final de uma fase, de uma Você tem que ter etapa, a satisfação enfim, de aí vencer acaba ele, tendo, né? O famoso chefão. E geralmente... Sim, a o satisfação, chefão é né, memorável. mano? Mas nesse caso aqui, sem ter uma imagem, sem ter uma lembrança, sem assistir um pedaço do filme, não tem como se lembrar desse cidadão. Esse aqui é um Caraca, game esconderam o cara. sem vilão. I believe you have something that belongs to me. Eu nem sei quem você é. Assim, o filme é positivo, até porque ele leva em consideração O filme é legal. que o grande desafio ali é eles escapar da floresta. Sim. Os perigos estão na floresta. A floresta é o perigo em si. Então isso até que é bacana. Mas assim, como eles instituem que tem um vilão, ele tem que ser minimamente memorável, ele tem que ser minimamente usado na trama. E esse Russell Van Pelt, eu só lembrei do nome porque, novamente, estava aqui escrito no roteiro, senão eu ia passar dificuldade aqui. Recentemente, o canal Piuí destrinchou todos os filmes de Missão Impossível aqui numa saga, onde a gente falou de todos eles, a gente entrou em cada vilão e tal. A gente assistiu os filmes novamente para poder fazer isso. E aí a gente comenta em Missão Impossível 3 que tem um excelente vilão interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que a gente lembra dele até hoje, o melhor vilão da franquia. assisti Missão Logo Impossível. na sequência teve Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, um dos melhores filmes da franquia, e para muitos o melhor, só que tenta lembrar do vilão dele. Eu não consigo.
E isso é muito curioso, porque todos os filmes de Missão Impossível, eles possuem momentos muito memoráveis. Seja uma cena do Burj Khalifa, seja o Tom Cruise pendurado num avião, seja um salto de moto que aconteceu no recente Acerto de Contas Parte 1. Esses filmes sempre têm algo pra gente se lembrar. Só que no caso de Protocolo Fantasma, que tem aquela que talvez seja a melhor sequência de toda essa saga, que tem todo um lance de espionagem, o pessoal invadindo o Burj Khalifa, se passando por outras pessoas e tal. Cara, esse filme tem um vilão que não tem como você lembrar dele, não tem como. Só existe uma maneira, na verdade, de você lembrar desse vilão, que é o seguinte: no final do filme existe uma cena dentro de um estacionamento e ali acontece a batalha entre o Tom Cruise e esse vilão. Aí talvez a imagem, esse coroa aí, lembrar dele, opa, é aquele cara lá com uma maleta. O coroa, Porra nenhuma, seu merda! Não, você não vai lembrar do rosto dele, você vai lembrar da cena. Vai lembrar da lembro que é um coroa, né? Do carro caindo, do Tom Cruise correndo, do Tom Cruise socando. Agora, qual rosto o Tom Cruise tá socando? Você não tem como lembrar. É um rosto de algum russo genérico, aleatório e tal, é difícil. É o rosto do vilão do primeiro John Wick. Agora você vai lembrar, entendeu? Esse mesmo cara, é o mesmo ator, Wick, apesar dele não ter ali uma grande participação, ele é o pai do Playboy, o mafioso chefe. E aí você vai lembrar dele. É o mesmo ator. É verdade, agora eu lembrei dele. Entendi. Foi difícil de lembrar John Wick eu lembro, desse vilão. Ou seja, realmente, Missão Impossível Protocolo Fantasma tem um vilão muito esquecível. E esse é um dos fatores que faz pra mim que ele não seja o melhor filme da franquia. Porque se ele tivesse um vilão um pouquinho melhor, quer dizer, eu vou ser mais otimista, se ele tivesse o vilão do 3, nossa, aí esse filme aqui ia ser o melhor. E se ele tivesse o vilão do 3, a motoca do 7 e o avião do 5, nossa, dele ia ser o melhor de todos. Se eles juntassem todos os filmes num só, uma reedição, ia ser o melhor Missão Impossível de todos. Então é isso, se ele tivesse chutando, meu Deus, Léo, podia ser o melhor filme. Aí a gente vai ter um multiverso. E aí vem os mercenários pra ajudar o Tom Cruise. E o Vin Diesel, que a família vai importante. Nossa, todo mundo de carro empinando, credo. Então é isso, pessoal. Se você tem um sonho assim como o Martin Luther King, deixa um like no vídeo agora mesmo, se inscreva no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo outros vilões esquecíveis. E tem uma coisa que você não pode se esquecer de fazer, que aí na descrição do vídeo ali tem vários links, inclusive um link pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que em breve vai mudar, vai ter novidade no PeeWeeCast, é uma novidade bombástica. Vai ser em vídeo. É mais do que isso, não é só isso, tem mais deu spoiler já. Tá aí, então, finalizado aí. Cara, poucos aqui eu conheço, hein? Que eu conheço aqui, acho que nenhum, né? Que X-Men eu não vi, Jumanji eu não vi, Missão Impossível eu não vi. Caraca, é difícil, hein? Só bomba, hein? Talvez um dia eu assista Missão Impossível, parece ser muito bom, né? As cenas e tal. O Tom Cruise manda muito bem nesse tipo de filme, né? De ação, assim, de cenas de ação e tal. É muito bom. O cara pica nesse tipo de coisa, sabe? Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostei muito do vídeo. Vou tentar trazer mais frequente vídeo do Piuí. Semana que vem vou trazer mais um já, tá? Talvez até segunda-feira mesmo eu já traga mais um. Tentar. Tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês. Ótima sexta, ótimo final de semana a todos. Fiquem na paz. Até mais.